E aí, galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui, Reflexionando. Sou o Marcos e estou aqui com o Adriel. E a gente sempre gosta de falar sobre vários tópicos que são um pouco controversiais, né? Polêmicos. Polêmicos. Polêmicos, né? Mas, então, hoje estamos de volta. Vamos falar mais um tópico aqui que é muito interessante, que é sobre seitas e heresias. A gente achou esse tópico importante porque estamos vivendo um tempo onde tem muitas seitas e heresias. Eu sou que veio de um. Se você ainda não ouviu meu testemunho, tem um vídeo aí sobre o meu testemunho. Mas não somente seitas e heresias de religiões que professam acreditar em Jesus, mas também outras religiões, né? Sim. Que não professam Jesus como Salvador, nem como Senhor, mas a gente pode ver uma gama de assim, muitas, né? Milhares de religiões, especialmente aqui nos Estados Unidos. Eu não sei, eu acho que o Brasil é um país católico e protestante, né? Tem muito mais do que outras seitas e heresias, né? Mas aqui é bem forte outros tipos de seitas, tipo espiritismo, né? O movimento, e todo dia está surgindo mais, né? Se totalmente assim deslocado do cristianismo. Sim. Então, assim, a influência de heresias é muito maior aqui nos Estados Unidos. Então, acho que é muito importante a gente tocar sobre o assunto. Eu já ouvi muitas pessoas perguntar assim, como que a gente sabe qual que é a religião certa? E até entre a comunidade cristã protestante perguntam isso também. Sim. Porque a cada dia parece que abre uma igreja nova, né? É verdade. O que você acha, André? É bem isso, né? E assim, vocês vão ficar surpresos até por algumas coisas que a gente vai falar aqui, porque dentro da própria igreja evangélica existem algumas que deixaram de ser igrejas verdadeiras e se tornaram heresias, sabe? Igrejas hereges. Então, não é pelo fato da denominação ser evangélica que ela é uma igreja realmente baseada na Bíblia. Da mesma forma, é mais fácil a gente falar, o espiritismo ou colocar alguma outra religião, o budismo são seitas. Assim fica Aham. mais fácil, porque a gente acaba tendo uma facilidade maior em enxergar isso. Mas como Aham. também enxergar as heresias dentro das igrejas, muitas vezes que você está participando, que tem um título evangélico, sabe? Acho que por isso é tão Exatamente. importante esse assunto, porque não é a denominação em si que vai transformar ela uma igreja seita ou heresia. Pode ser que igrejas que nem se denominam evangélicas sejam mais cristãs do que igrejas evangélicas. Nossa, isso é verdade, Então a cara. gente tem que Muito ver o verdade. que de fato faz uma igreja ser uma seita ou uma heresia. Então é isso que a gente vai falar aqui, né? É isso que a gente vai tratar nesse vídeo aqui. Exatamente. E só pegando um gancho que você falou, né? O Paulo disse não sei se é primeiro ou segundo Tessalonicenses, mas ele disse que antes da vinda de Jesus é necessário que houve uma queda da fé, né? Então, isso já foi previsto já pelos apóstolos, que vai chegar uma época em que a fé vai ser corrupta, vamos dizer. Vai haver um afastamento da verdade, né? Então, esse tanto de seitas, até dentro da comunidade, assim, daqueles que professam ser cristãos e também protestantismo, né? A gente vê que existem muitas heresias e doutrinas heréticas. E isso cai dentro das profecias. E é necessário que isso aconteça. É um dos sinais que Jesus está voltando, né? Exatamente, né? E então, o vídeo aqui, além de a gente falar, né, o que vai denominar uma religião ou uma igreja, uma seita ou uma heresia, a gente também vai falar um pouquinho sobre como
você se livrar disso e conseguir identificar isso de forma simples e rápida, para que você não permaneça, né? Aqui a gente não está querendo tirar ninguém da igreja, a gente está querendo, de fato, na verdade, apontar as pessoas para Cristo. Então, se você sair da sua igreja após ouvir esse testemunho, aqui o que a gente vai conversar, é porque você identificou alguma coisa que não está apontando para Cristo na sua igreja. Então, tome cuidado. Também não seja radical a ponto de achar que qualquer coisa é uma heresia ou uma seita. Existem muitas coisas que são doutrinárias das igrejas, que não necessariamente vão contra o que está escrito na Bíblia. Às vezes é uma doutrina organizacional que a sua igreja tomou como método de usar. Isso tudo é bênção. Pode ser uma revelação que o Senhor trouxe para o seu pastor, como organizar e orquestrar a igreja dele. Então, existem doutrinas e existem heresias. A gente vai saber distinguir isso também. Então, heresia sempre vai ser aquilo que vai contra as escrituras bíblicas. O que vai contra o que está escrito na Bíblia, isso sim é uma heresia. Mas se é algo que não ataca as escrituras bíblicas, porque a Bíblia não fala mal, ou fala para não aplicar, ou não está aplicando algo contrário ao que a Bíblia diz, isso pode ser uma doutrina da sua igreja, sabe? Então, por isso, tomar cuidado, para não colocar tudo dentro de um balaio só, dentro de uma caixa só, e achar que agora, não, tudo é heresia. Calma, não é assim que funciona, né, Marcos? Realmente. E importante você falou, né? Pode existir pequenas diferenças doutrinais no corpo de Cristo, tá? Nem por isso você deve achar que sua igreja está em heresia e sair da sua igreja, né? Exatamente. A gente pode usar como Romanos 14 como exemplo, que Paulo fala, ó, uma pessoa acha que todo dia é igual, e o outro fala que um dia é santo para o Senhor. Cada um seja convencido na sua própria mente. Agora, fazer isso, mas se agride o evangelho, né, que nós sabemos que é salvação pela graça, né, e a pessoa começa a julgar o outro e dizer que se ele não faz aquilo, que ele vai ser perdido, aí já entra no perigo de heresia, né? Sim. Mas pode existir diferença no corpo de Cristo de questões de como adorar a Deus, né? Vestimenta. Exatamente. Então, isso é comum e é normal devido até mesmo à quantidade de igrejas protestantes que nós temos no Brasil e no mundo. Não tem como ser uma igreja onde todos tenham a mesma doutrina. Dificilmente a gente vai chegar a um ponto desse. O que tem que ser de igual para todas é que a Bíblia é o nosso manual de vida. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é imutável, e que Cristo é Deus, e que Cristo é o Filho de Deus que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, e que a salvação vem por meio dele. Isso tem que ser igual para todas. Se fugir disso, aí já entra em heresia. Então, acho que fazendo meio que por tópicos aqui, então a gente pode começar. A primeira coisa, Marcos, que eu acho que é mais fácil para as pessoas conseguirem conquistar uma heresia, é justamente isso. Se existem outros caminhos para a salvação além de Cristo, isso já é uma heresia, né? Então, eu acho que a forma mais fácil de se identificar é isso. Na igreja que você está, ou em alguma religião que você conhece, prega que existem outras coisas necessárias para a sua salvação, além de acreditar na obra de Cristo, já é uma heresia. Um exemplo, guardar um dia específico da semana. Você guarda um dia específico da semana, e se você não guardar esse dia, você não vai ser salvo. Isso, pronto, essa igreja já foi classificada dentro de uma heresia. Acho que tem vários tipos de exemplo, né? Ou até boas obras. Acho que o maior disfarce de uma heresia que existe, e muitas, por isso que eu falei que dentro da igreja evangélica pode ter igrejas que estão sendo hereges nesse ponto, que é boas obras. Se você não for bom com boas obras, você não será salvo. Isso eu acho que é a maior disfarce de uma heresia, é essa, sabe? Tirar o que Jesus fez e colocar no homem, como se eu for bom o suficiente, eu serei salvo. Cara, isso já se torna uma heresia, sabe? Isso vale para qualquer coisa, Adriel. Tipo, qualquer coisa doutrinal que um homem faz como ponto salvífico de salvação, nesse momento ele se torna uma doutrina herética. Tá? Que Paulo disse que caiu da graça.
entendeu? Então a gente tem que ter cuidado. Tem certos pontos doutrinais, assim, uma igreja pode seguir, mas se interfere com a graça, com a mensagem da graça, aí é onde está o perigo. Tá? E isso vale para tudo, não somente tipo a guarda de um dia, mas outra coisa que o homem quer pegar e dizer, não, você tem que fazer isso aqui, senão você vai ser perdido, você está no inferno. É herético. Até mesmo tem igrejas que falam que se você não der o dízimo, você não vai ser salvo. Cara, tipo, sabe, esse tipo de coisa já classifica como heresia. Porque as boas obras, elas são frutos do que nós cremos. Como no vídeo anterior a gente falou sobre a graça. Sim, uma pessoa que é salva, ela vai querer fazer boas coisas. Porque o próprio Espírito Santo vai impelir ela a dar frutos. Jesus, ele fala que se nós estivermos nele, né, nós daremos frutos. É isso que a palavra fala. Se nós estivermos, nós daremos. Ele não é se nós estivermos, a gente vai conseguir dar. Não, nós daremos frutos. Então, o fato de a igreja ministrar que você tem que fazer coisas boas, isso não está errado. Mas, como o Marcos falou, não pode ser ponto para a salvação. A salvação ela é recebida através de Cristo. O próprio Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Exatamente. E isso, só pegando um gancho aí, ó. Jesus diz, eu sou o caminho. Ninguém vê o Pai. O Pai é quem? É Deus. Então aí, já pode desqualificar muitas religiões por aí. Nossa! Primeiro ponto. Se não acredita que Jesus é o único caminho, então você pode crer que essa religião não é verdadeira, tá? Eu sei que isso pode ser difícil para engolir para algumas pessoas, porque você já ouviu aquele ditado, todos os caminhos vai para Roma, né? Já. Não é verdade, tá? A religião, a crença não é subjetivo, como muitos por aí dizem, né? Existe uma verdade absoluta, sim, tá? E essa verdade está em Jesus, somente. Exatamente. E se você que está assistindo esse vídeo fala assim, mas eu não acredito em Jesus, eu sou de uma outra religião. Então esse vídeo não vai fazer sentido nenhum para você, porque ele só faz sentido para aqueles que têm a fé em Cristo Jesus. Aqui nós estamos trazendo uma palavra para aqueles que acreditam em Jesus, a religião que ele está acredita em Jesus. Então aqui a gente está querendo abrir os olhos daqueles que estão dentro do cristianismo. Principalmente, sabe? Porque nós sabemos que existem muitas seitas que também acreditam em Jesus. Também falam que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar. Mas que usam de outros pontos que são hereges. E acabam desqualificando essas igrejas. Por isso, se você não crê em Jesus como o Filho de Deus, que morreu na cruz e ressuscitou para nos trazer a salvação, tudo que a gente vai falar aqui para você é besteira. Você está nesse vídeo, você crê nisso, então é muito legal porque você vai conseguir observar também até mesmo as coisas que você faz. Às vezes a igreja, em momento algum, estipulou ou deu a entender que existem por obras ou por qualquer outro motivo a forma de você ser salvo. Mas às vezes a sua criação te ensinou dessa forma e até hoje você vive com esse peso nas suas costas e vivendo uma heresia sua. Às vezes na igreja que você vai nem é herege, mas você acaba se tornando herege pelo seu coração em fazer algumas coisas que não necessariamente é real, sabe? Justamente isso. Uma coisa importante, André, você falou que tem algumas religiões que até acreditam em Jesus, mas acredita como profeta. Exatamente. Acredita como um espírito iluminado, assim, que chegou ao patamar mais alto, né? Do espiritismo. Teve uma época que eu era espírita. Os espíritos acreditam em Jesus. Você sabia? Eu já li o livro de Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mano, você lê esse livro e é lindo, viu? E é bonito. Só que, assim, a estratégia do inimigo sempre foi de misturar a verdade com o erro. Disse apóstolo que ele se apresenta como anjo de luz. Quando o inimigo estava tentando Jesus no deserto, o que ele fez? Ele usou a Bíblia.
Tá? Ele disfarçou o erro dele na Bíblia, versículos. Né? Então, não é apenas assim, a religião acredita em Jesus, então tá, é válido. Não. Tem que ser enraizado, vocês falam? Isso. Enraizado, né? Na morte e ressurreição de Jesus. Né? Porque esse é o evangelho. Eu quero ler uma coisa aqui, que diz assim, esse aqui é bem simples. Talvez você fale assim, bom, o que é o evangelho? A Bíblia é bem claro. Né? Paulo disse o seguinte, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberão, no qual estão firmes. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que apeguem firmemente a palavra que lhes preguei. Diz aqui, e caso contrário, vocês têm crido em vão. Aí ele vai explicar o que é o evangelho. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria das quais ainda vive. Então, esse é o evangelho. Exatamente. Simples assim. Exatamente. Essa tem não é uma questão que foi profeta, que é um espírito que ajuda você. Não. O evangelho que ele morreu por seus pecados, ressuscitou no terceiro dia. Crendo nisso aí, a gente somos salvos. Sim. E de fato, é simples. E eu acho que é por isso que o ser humano muitas vezes complica. Porque a gente não consegue, muitas vezes, crer em algo tão simples assim. Mas como é só isso? E é só isso, sabe? A Bíblia inteira, ela aponta para Cristo. Desde o Velho Testamento, do primeiro livro do Velho Testamento até o último livro do Novo Testamento, de Gênesis e Apocalipse, aponta para um lugar só, que foi a obra de Cristo. Sabe? Então, tudo que fugir disso é seita, é uma heresia, sabe? É uma igreja herege. Então, acho que o nosso maior cuidado tem que ser não só com o que a gente ouve, aonde a gente vai, mas com o nosso coração, como eu tinha dito. Porque tudo vem do coração, sabe? Então, eu acredito sinceramente que muitas dessas religiões e dessas igrejas não fazem isso por mal, porque eles também estão sendo enganados por Satanás, como o Marcos falou, com meias verdades. Não existe meias verdades. Ou é verdade ou é mentira. Mas Satanás, ele lida com meias verdades, onde ele usa um pouco daquilo que é real, daquilo que é Deus, para poder colocar o veneno dele naquilo, né? Realmente. Então, para prender as pessoas. Por isso que, cara, você pode, muitas vezes eu já ouvi isso, sabe? Eu conversar com alguém e aí eu perguntar, você vai em alguma igreja, ou você vai em alguma religião, e a pessoa fala assim, eu vou em tal lugar, mas todos os caminhos levam a Deus, como o Marcos falou. Não! Existe um caminho e ele é Jesus. Acabou. Exatamente. Não existe outra coisa. Jesus, ele não foi um profeta só. Jesus, ele não foi um cara, um super espiritual. Não. Jesus é o próprio Deus, que foi enviado na Terra como ser humano para morrer em nosso lugar e ressuscitar ao terceiro dia. E isso é algo tão simples, mas que tem um poder tão grande, queridos, que mais para frente a gente vai também poder tratar sobre esse tema de libertação, que uma das chaves da libertação para você saber realmente se uma pessoa está liberta de uma opressão maligna ou até mesmo de uma possessão maligna é fazer ele declarar isso, que Jesus morreu na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou. Nenhum espírito imundo consegue proferir essas palavras. A própria Bíblia diz que nenhum espírito imundo consegue proferir essas palavras. Tamanho o poder dessa revelação. Então, acho que se a gente quisesse simplificar como eu descubro o que é seitas e heresias além de Jesus, existe alguma outra coisa? Se existe, está fora. Não, é uma religião cristocêntrica, onde Cristo está no meio de tudo? Sim. Tá, então essa igreja ela está embasada no verdadeiro evangelho. Né? Agora, vamos ver como que a gente pode discernir que alguma doutrina está no erro, tá? Eu acho que é importante a gente voltar no começo, Sim. Gênesis. Sim. Porque se você estuda a estratégia do inimigo, mano,
Aí você já vê que a estratégia é a mesma, cara. Ele sempre usa a mesma estratégia. O que acontece? Deus falou, deu uma palavra para Adão e Eva. Uma palavra clara, certo? E o mais interessante, Marcos, antes de você continuar, é que Ah, Deus deu essa palavra para Adão uhum, antes de criar Eva. E a palavra não diz que depois ele falou com Eva sobre isso, ou seja, Adão transmitiu a palavra para Eva. Por isso que Satanás, isso é o que eu imagino, tá? Isso a Bíblia não disse. uhum, Mas por isso que eu acho que Satanás foi tentar Eva e não tentar Adão. Porque aham, Eva recebeu de Adão esse mandamento. Ela não aham. recebeu diretamente de Deus. Então ia ser muito mais difícil Satanás enganar Adão do que enganar Eva. Então É, ele sempre vai no ponto mais fraco. E não é sempre porque ela vai no era ponto mulher, mais fraco. é porque ela recebeu de Adão essa informação. É, E aí depois ela tinha uma intimidade muito maior com Adão para poder fazer ele cair no erro. Então, realmente. só para acrescentar. Interessante isso aí. Eu tinha pensado nisso. Ó, uma coisa interessante, você percebeu que Eva, quando o inimigo falou com ela, falou, ah, vamos voltar lá, que eu quero falar exatamente o que o inimigo falou, porque Eva fala uma coisa que, assim, pode dar uma luz de como, o que não fazer, né? Sim. Disse o seguinte, é, deixa eu ver aqui. Ó, o serpente falou assim, ó, ah, e ela perguntava, foi... A serpente era o mais astuto de todos os animais. Ela perguntou à mulher, né, Satanás, né, que estava disfarçado como serpente. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Tá? Aí, olha só como respondeu a mulher. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Me toque neles. Agora, ela não foi muito cuidadosa com a palavra, não. Ela não se atentou no que Deus falou, porque ela acrescentou. Deus não falou para não tocar na fruta, né? Ele falou não comer, mas acrescentou a palavra. Eu acho que a gente também tem que se atentar cuidadosamente ao que realmente a palavra de Deus diz, sem tirar e nem acrescentar. Porque pode trazer depois, assim, consequências, né? Sim. O inimigo pode usar isso contra nós, Sim. assim como usou contra E para Eva. você ver, né, como que o Satanás ele usa sempre a mesma estratégia, porque não tem criatividade, ele não consegue criar as coisas. Então, desde o início ele usa a mesma estratégia. É, Como eu comentei, você acabou de falar. Ele usou o quê? Eva tinha recebido essa informação de Adão e ela já acrescentou algo. Parece, sabe aquela brincadeira de telefone sem fio? Não sei se aí nos Estados Unidos vocês já brincaram, se conhecem é, telefone sem fio, que um vem no ouvido, fala uma coisa, aí o outro tem que ir no ouvido do outro falar outra coisa. Chega no final, sai nada a ver o que foi falado no primeiro. E é exatamente realmente. isso que Satanás vem fazendo. E ele faz muitas vezes. Por isso que eu falo também, o quão importante é nós termos intimidade com o próprio Espírito de Deus. A palavra de Deus diz que ele é quem testifica a justiça, o juízo e o pecado. É ele que É, traz revelação. A palavra também diz que ninguém conhece o coração de Deus a não ser o próprio Espírito dele. Ou exatamente. seja, existem muitas pessoas que estão seguindo líderes, porque ouvem coisas deles. Assim como Eva ouviu de Adão, só que ela É, caiu. Então, é, pare de viver um telefone sem fio. Se você quer de fato ter um pouco mais de intimidade, de reconhecer a verdade, tenha mais intimidade com aquele que é o dono da verdade, que é Jesus, a palavra dele, o Espírito Santo, sabe? Então, exatamente. é o que você falou. Voltando lá em Gênesis, a gente vê que Satanás ele sempre repete É, a mesma coisa. então, primeiro princípio, você falou assim, ó, você tem intimidade diretamente com a verdade que é o Espírito de Deus, né? Inclusive, Jesus falou, as palavras que eu falo, eles são Espírito e verdade.
né? E a palavra diz que o Espírito Santo nos levará à verdade. Então, você vê que tem uma ligação íntima entre o Espírito de Deus, que habita em nós, e a palavra de Deus. Sim. Então, nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus também. A outra coisa é não acrescentar nem tirar do que está dito nesse livro, na palavra de Deus. Tá? Porque Eva acrescentou a palavra de Deus. E isso foi usado contra ela. Tá? Você imagina que ela pensando, pô, não posso nem tocar o fruto. Aí tocou e nada aconteceu. Ah, peraí. Ela pensando que Deus falou que não era para tocar o fruto, que Deus não falou nada disso. E quando tocou, ela pensou, bom, se eu toquei o fruto e não morri, então eu posso comer, não vai dar nada. Exatamente. Você entendeu? E a outra coisa que o inimigo falou assim, ó, certamente não morrerá. Deus sabe que no dia que dele comerá, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Ele aí misturou verdade com erro, porque se você ler depois, Deus fala, eles se tornaram como um de nós, sabendo, conhecedores de bem e do mal. Sim. Então, isso era a verdade, só que ele mentiu quando falou que não ia morrer. Exatamente. Então, ele misturou a verdade com a mentira. Exatamente. Esse aí é a estratégia do inimigo. Sim. Tá? E a única maneira que a gente vai discernir isso aí é fazendo o que Jesus fez no deserto. Ele também retrucou com outra palavra. Ele conhecia a palavra de Deus. Tá? Então, o inimigo tirou um versículo fora do contexto, né? E Jesus retrucou com outro versículo, tá? Para combater esse erro que ele falou. Então, a gente tem que ter intimidade com a palavra de Deus para saber como retrucar ele, né? Quando ele usa mentira com verdade. Exatamente. Eu lembro uma vez que um amigo meu, ele estava com bastante curiosidade, né? Ele é um cara bem cristão, assim, ele acredita muito em Jesus. Só que ele saiu com uma pessoa, né, uma amiga, que é espírita e começou a falar várias coisas sobre o espiritismo para ele. E aí ele começou a enxergar algumas verdades naquilo que ela falava, começou a enxergar algumas coisas e aí ele veio no dia seguinte falar comigo, né? Ele sabe que eu fiz seminário e tal, eu estudei teologia, ele veio falar comigo para tentar entender um pouquinho melhor. E aí eu lembro que quando ele falou e desabafou, falou um monte de coisa que ele achava que era verdade no que ela tinha falado. E aí eu fiz uma pergunta para ela, e essa pergunta eu acho que eu preciso fazer para vocês também. Se vocês não acreditam que a palavra, a Bíblia Sagrada, é a própria palavra de Deus, já não tem como. Já não tem como eu te provar e nem te falar nada nesse sentido. Por quê? Porque existem muitas pessoas que acreditam na Bíblia como um livro que foi escrito por homens inspirados por Deus, mas que esses homens também têm falha e pode ser que eles esqueceram alguma coisa. Existem outras pessoas que também falam, mas nem todos os livros que eles escreveram estão na Bíblia, que daí vem os livros apócrifos, os livros, vários outros tipos de livros que tem. Então, o que a gente precisa ter consciência? E isso, só o Espírito Santo vai nos trazer essa... É por isso que eu falo que é muito importante ter intimidade com ele, porque só ele vai trazer essa convicção. É que a Bíblia que nós temos hoje, os 66 livros que nós temos hoje, eles não foram só inspirados, mas como são a própria palavra de Deus. Sim, cada homem escreveu, cada homem ali colocou o seu próprio coração também, tem a parcela humana naquilo, mas é a própria palavra de Deus. E aquele nos permitiu ser conhecida. Tá? Os outros livros podem ser usados como base, estudos históricos, mas a revelação, ela tem que ser contida em 66 livros. Adriel, mas que base você usa para isso? Cara, o Espírito Santo é quem nos convence disso, sabe? Por isso que é muito importante a gente estar junto com o Espírito Santo. Porque senão, se você não acredita nisso, na própria Bíblia, como a palavra de Deus e um livro sagrado, cara, é muito fácil você ir para qualquer heresia. É muito fácil você cair da fé. Muito fácil você cair da fé. E só dando uma base sobre a inspiração da Bíblia, né? Disse aqui em... Deixa eu ver aqui. Em 2 Timóteo, capítulo 3, que fala sobre a inspiração do... Deixa eu ver aqui.
que eu não estou acostumado com a Bíblia da Jéssica aqui em português. Segundo Timóteo 3:16, disse o seguinte, disse, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, assim, dando base no que você falou, que a escritura é inspirada por Deus e útil, né, para ensino, doutrina, né? Exatamente. Ah. Exatamente. Então, se a gente pudesse resumir tudo que a gente falou e se tivesse definido uma frase, Marcos, como você definiria o que é uma igreja herege ou uma religião, uma seita? Como é que você acha que você definiria isso de uma forma mais simples para alguém chegasse e perguntasse para você assim? Bom, eu diria a primeira coisa, se essa religião acredita que Jesus é filho de Deus, né, que veio para morrer por nossos pecados e para nos dar perdão e ressuscitou o terceiro dia para nos justificar. Se não acredita nesse fundamento, então não é uma seita ou é heresia. Tá? A outra coisa é que falando agora, excluindo aqueles que não acreditam nisso aí, pode ser que alguns acreditam nisso, mas que acreditam em salvação. Tem algum ponto da sua doutrina que acredita que se não fizer isto aqui, uma boa obra, que então você não será salvo. Tá? Isso também é herético. Isso não é bíblico. A Bíblia disse que somos salvos unicamente pela sangue de Jesus, por sua morte, e somos salvos pela graça. Então, se algum ponto de uma boa obra é salvífico, então também já caiu da graça também. Tá? Também outra coisa, como a gente já viu na Escritura, agora esse versículo em 2 Timóteo, é que eles têm que considerar a Bíblia como inspirada por Deus, tá? Isso é importante também. Até algumas igrejas que não acreditam que tudo é inspirado, tá? Para você ter uma ideia, tem algumas igrejas que não acreditam, que nem lê o Antigo Testamento, só acredita no Novo, tá? E tem algumas igrejas também que algumas partes, né, eles não acreditam, né? E outros livros que não estão na Bíblia, eles acreditam também. Então, é importante a gente reconhecer que tem que acreditar que todas as Escrituras é a palavra de Deus inspirado e útil para doutrina, para ensino. E a outra coisa é que tem algumas igrejas também que tiram certas coisas fora do contexto, tá? Que mistura a verdade com mentira, assim como o inimigo fez, tá? No começo, o serpente. E a gente tem que ser atento em prestar atenção no que Deus realmente falou, né? Não acrescentar e não tirar, tá? Mas seguir exatamente o que a palavra de Deus diz, tá? E seguir aquilo, tá? E também, você mencionou a questão do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é muito importante na questão de discernimento, tá? Tem uma passagem na Bíblia, em 1 de João, que fala sobre o Espírito Santo, né? Que diz que muitos espíritos, para discernir os espíritos, né? Em 2 Timóteo 4, primeira, isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. 1 João 4.
Amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Ok? Então, João disse que devemos de examinar os espíritos, né? E isso somente pode ser feito por meio do Espírito Santo que habita em nós. Sim. É até um dos dons dele, é discernimento de espíritos, né? Discernimento. É um dos próprios frutos do próprio Espírito, né? Um dos dons do Espírito Santo, que está lá em 1 Coríntios 12, é justamente esse, discernimento de espíritos. Então, eu acho que é basicamente isso. Eu acho que eu não tenho muito a acrescentar, eu também acredito dessa forma. São esses pontos. Acho que se você conseguir examinar na sua vida, ou na igreja que você vai, ou na religião que você vai, se observar esses pontos e algum deles não der check, não estar correto, não acreditar na Bíblia, ou não acreditar que Jesus é o próprio Deus, o Espírito Santo é Deus, se alguma dessas coisas não for verdadeira na onde você está, então, infelizmente, devo te dizer que você está numa igreja herege ou numa seita. Mas o bom de tudo isso é que agora que você assistiu esse vídeo, você já consegue por si só ter consciência do que é certo ou não e tomar as decisões necessárias que forem para estar junto com Cristo. Não estar numa religião, como eu falei, nem uma igreja evangélica vai te dar 100% de certeza, porque até dentro de igrejas evangélicas pode estar acontecendo algum tipo de heresia como essa. Então, examine a si mesmo o seu coração, se você não está sendo herege, e também examine a igreja ou a religião que você participa, para que você possa viver na sã doutrina de Cristo, que é o que Paulo falou. Vivam nessa doutrina que eu te ensinei, assim como eu recebi. Então, eu acho que esse tema que a gente tratou hoje é ele que mais reflete o que nós queremos no nosso canal, que é apontar as pessoas para Cristo, para que elas não venham acreditar na religião que a gente vai, nem na igreja que a gente vai. Em momento algum a gente nem falou qual igreja que a gente é, justamente porque a gente não tem esse intuito. A gente tem intuito que você conheça a verdade, só isso. Justamente, isso aí. Então é isso, gente. Eu acho que esse era o vídeo de hoje. Eu acho que falamos bastante. Tem muita coisa para vocês pensarem, refletirem e reflexionar, né? Então é isso. Se você veio até aqui, assistiu até aqui, gostou, deixa seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Também escreva nos comentários se te impactou de alguma forma e também nos dê temas que você queira ouvir no comentário. Coloca aí, fala sobre isso, fala sobre aquilo. É claro que a gente vai analisar cada tema que vocês sugerirem. Algumas coisas não vale a pena entrar porque a gente teria que ter uma série de vídeos e muitas vezes nem eu e o Marcos também acreditamos da mesma forma em alguns assuntos. Então, mas deixa aí a gente analisa os conteúdos que vocês querem ver e quem sabe o conteúdo que você sugeriu apareça em um dos nossos vídeos aí, né, Marcos? Isso aí, gente. Então, assim, a gente quer tocar vários assuntos aí e vocês dando ideias aí vai ajudar bastante a gente, né? A gente quer saber o que vocês querem ouvir, né? E analisando, a gente vai falar sobre esses assuntos, né? É isso aí. Então, valeu, gente. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu. Até mais.